Olá, alunos e alunas de filosofia. Tomás de Aquino, tomismo, esse importante, crucial pensador da escolástica medieval, que contribuiu para um avanço significativo da filosofia em esferas de diálogo com o campo de conhecimento da teologia e também, vice-versa, para o desenvolvimento e o avanço da teologia nesse cenário de diálogo com a filosofia. É um pensamento dialético, é um pensamento que evidencia com clareza como a filosofia deve proceder. A filosofia deve proceder em uma perspectiva, eu diria nessa hora, paulina, de examinar tudo e reter o que é bom. O pensador que atua no mundo da filosofia está preocupado com a lógica, com o diálogo, com a criatividade do raciocínio, com o senso de aprofundamento racional e sempre trabalhando sem se deixar limitar por fronteiras que o dogma de uma certa área de conhecimento pode criar como um fator impeditivo dessa evolução e dessa dinâmica do pensamento, mas a filosofia deve estar livre para fazer articulações e desarticulações. No caso de Tomás de Aquino, vemos uma extraordinária articulação entre o legado da teologia judaico-cristã com a herança preciosa também do mundo de filosofia da Grécia Antiga, de forma mais específica, o pensamento de Aristóteles. Na Suma Teológica, Tomás de Aquino apresenta os seus famosos 5 argumentos ou 5 provas, diriam alguns, da existência de Deus. E isto era um tema que a filosofia medieval sempre se debruçou, mostrar por vias da razão, do esforço racional, que Deus existe. Este é um argumento, ou estes são argumentos aqui em Tomás de Aquino, de índole a posteriori, não são argumentos a priori. O argumento a priori, por excelência, nós vimos que foi o argumento ontológico de Anselmo, mas aqui em Tomás de Aquino nós temos argumentos a posteriori, ou seja, aqueles argumentos que trabalham a ideia de Deus depois da observação de um dado, de uma realidade, de uma circunstância, que fica melhor explicada quando Deus é o elemento da explicação, quando Deus é o fundamento da explicação. É o caso aqui. Veremos então agora algumas considerações em torno desses argumentos. O primeiro deles é o chamado primeiro motor. E a ideia funciona mais ou menos assim: tudo aquilo que se move é movido por um outro ser. Por sua vez, esse outro ser que moveu esse ser, para que se mova, necessita também que seja movido por um outro ser. É um processo que um ser vai movendo o outro ser. E assim, então, nós temos um processo sucessivo. Se não houvesse um primeiro ser movente, essa é a ideia fundamental, essa é a interrogação, cairíamos num processo indefinido. Tomás de Aquino, então, observando esse dado, esse elemento na filosofia de Aristóteles, ele chega à conclusão que é necessário existir um primeiro ser movente. Ele trabalha com essa ideia do primeiro ser movente. Essa ideia que de alguma forma está presente no pensamento de Aristóteles. E diz que esse ser movente não teria sido movido por nenhum outro ser, senão o processo continuaria. Mas ele tem em si mesmo a causa, a explicação e o fundamento do que é. E este ser, que move os outros seres, que dá condições a eles de ser o ser que são, mas que não tem nenhum outro ser que o fez ser o ser que é, seria Deus. Então, essa seria a primeira argumentação de Tomás de Aquino na Suma Teológica, nessas 5 provas da existência de Deus. A segunda prova, a causa eficiente. Todas as coisas, e dialoga um pouquinho com esse primeiro argumento, todas as coisas existentes no mundo não possuem em si próprias a causa eficiente da sua existência. Devem ser consideradas efeitos de uma causa. Tudo que existe é efeito de uma causa. Tomás de Aquino afirma ser impossível remontar indefinidamente a procura de causas eficientes. Logo, já chegando à conclusão do argumento, é necessário admitir a existência de uma primeira causa eficiente, responsável pela sucessão de efeitos. Uma causa que não foi causada. Uma causa que não precisou ter atrás de si uma outra causa para ser a causa que é. Uma causa que não é efeito de nenhuma causa.
E Tomás de Aquino diz, essa causa é Deus. E a partir daí todo o processo começa a se desenvolver e todo o processo começa a se efetivar na existência dos demais efeitos que podem ser causas de outros efeitos. O terceiro argumento é o ser necessário e o ser contingente. E ele se processa da seguinte forma. Ele é uma variante também do segundo. Esses argumentos vão, de alguma forma, sendo iluminados um pelo outro. É como se fosse um grande argumento desdobrados em algumas nuances de observação. Este argumento é uma variante, portanto, dos demais argumentos apresentados. Afirma que todo ser contingente, do mesmo modo que existe, pode deixar de existir. Ora, se todas as coisas que existem podem deixar de ser, então alguma vez nada existiu. Mas se assim fosse, também agora nada existiria, pois aquilo que não existe somente começa a existir em função de algo que já existia. É preciso, portanto, admitir que há um ser que sempre existiu, um ser absolutamente necessário, um ser que não depende da existência do outro ser, de um outro ser, para ter a existência do seu ser. Nesse caso, mais uma vez, diz Tomás de Aquino, existe um ser assim, absolutamente necessário, que não está na esfera daquilo que é contingente. E esse ser é Deus. E dá condições para que os outros seres tenham a sua existência e possam ser até seres necessários para a constituição de outros seres que serão contingentes, mas que recebeu de um ser necessário, que veio do ser necessário por excelência, chamado Deus, que por sua vez não teve nenhum ser para determinar o ser que ele é, mas todo o processo se faz a partir desse momento em que tem esse ser que num instante é capaz de ser, sem que haja nenhuma necessidade de algo antes dele, e que estabelece a condição do processo de existência dos demais seres. Deus. O quarto argumento proposto por Tomás de Aquino é o argumento dos graus de perfeição. E o argumento se processa da seguinte maneira. Em relação à qualidade de todas as coisas existentes, pode-se afirmar a existência de graus diversos de perfeição. Falamos que algo é melhor do que uma outra coisa. Dizemos que uma paisagem é mais bela do que outra. Nós criamos formas de interpretação da realidade, criando diferenciações para estabelecer o que é melhor e o que é pior, o que é mais justo e o que é menos justo, o que apresenta um maior grau de perfeição e o que apresenta um menor grau de perfeição. E esse argumento caminha no sentido de dizer que esta possibilidade de estabelecer um critério analítico dizendo que algo é mais perfeito e algo é menos perfeito, porque teríamos em mente um padrão a partir do qual se pode definir se aquilo que está sendo feito ou se aquilo que se apresenta diante de nós é melhor o A do que o B. Imaginemos, por exemplo, um desenho que alguém faça de uma paisagem. Teríamos a paisagem em si. E iríamos examinar os vários desenhistas, ou a obra produzida pelos vários desenhistas, a partir da paisagem em si, para saber aquele que criou com maior competência uma definição correta de todos os elementos que compõem essa paisagem em si que existe. Então, com base nessa ideia, nessa concepção e nesse critério, Tomás de Aquino diz que é preciso existir algo, um ser, com a máxima expressão de perfeição, para que de alguma maneira pudéssemos ter essa ideia do que é mais ou menos perfeito. É mais ou menos perfeito de acordo com o quê? De acordo com qual padrão? De acordo com qual critério? De acordo com qual protótipo? Então haveria uma colocação de alguma coisa que se estabelece com uma máxima expressão de um determinado valor, a partir do qual nós estaríamos examinando as expressões que se aproximam daquilo para dizer o grau de aproximação ou desaproximação de uma produção em relação a um fato que existe fora dessa produção. Então, se temos a ideia de dizer que algo é mais justo ou menos justo,
é porque haveria um padrão maior de justiça. E no caso aqui, a ideia de perfeição. Tomás de Aquino diz, esse ser máximo com plena expressão de perfeição, de justiça, de beleza, todos esses valores é Deus, a partir do qual o pensamento humano se articula para discutir se isso é mais perfeito ou menos perfeito, mais justo ou menos justo. E ele apresenta o quinto argumento, que é a finalidade do ser, desses 5 argumentos sobre a existência de Deus na obra Suma Teológica. E esse argumento se processa da seguinte forma: todas as coisas que não possuem inteligência própria existem na natureza cumprindo um objetivo, um alvo, uma razão de ser. Devemos admitir, então, que se existe um objetivo embutido em todas as coisas, e essas coisas não são capazes de produzir uma esfera de inteligência definidora do seu próprio sentido, que é uma inteligência que está fora das coisas, está fora da realidade, e que embutiu nessa realidade, nas coisas, o seu sentido. Então, se tudo que está no mundo tem um sentido para ser o que é, cumpre um propósito à medida que existe, e se essas coisas não têm nelas mesmas a capacidade de produção de inteligência explicativa do seu sentido e do seu funcionamento, é preciso pensar em algo que está fora desse âmbito natural e que deu a essa dinâmica do mundo natural a capacidade de ter sentido específico no contexto geral da criação. Tomás de Aquino, então, diz que quem deu esse sentido, quem deu a razão de ser que está inerente nas coisas existentes, foi Deus. Há uma inteligência divina que se colocou no mundo, ao criar o mundo, e fez com que esse mundo, em cada uma das suas manifestações, tivesse um sentido adequado. A noite tem um sentido, o dia tem um sentido, a semente tem um sentido, o ar tem um sentido, tudo tem um sentido. E esse sentido foi conferido por uma inteligência, fora das coisas. E essa inteligência, Tomás de Aquino diz, é a inteligência divina, é Deus. Ele determinou essa possibilidade, essa razão de ser que estão nas coisas. Então, Tomás de Aquino, nesta obra que entra para a história da teologia e da filosofia como uma obra extraordinária de produção da inteligência e da capacidade racional humana, a Suma Teológica, propõe 5 linhas de argumentação da existência de Deus. O primeiro motor, a causa eficiente, o ser necessário, o ser contingente, os graus de perfeição e a finalidade do ser. Vale a pena refletir e pensar sobre esses elementos. Podem ser contestados aqui e ali, mas são uma grande manifestação de inteligência e capacidade racional para explicar as coisas e colocar Deus como centro e possibilidade efetiva de explicação daquilo que as coisas são e aquilo que elas representam e significam.